Quantos querem ser transformados pela palavra de Deus? Então vamos orar. Senhor, nós te pedimos agora a tua graça, a tua unção, o teu favor. Nós pedimos agora o teu poder agindo em nossas vidas enquanto a tua palavra é liberada. Senhor, fala conosco, transforma as nossas vidas, dá-nos capacidade de entender a profundidade de quem tu és e te conhecer melhor. Como diz a tua palavra em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que hoje nós te conheçamos mais como o Senhor é, para a glória do teu nome. Amém, 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 querido. Você sabia que você é muito bem-vindo aqui? Sabia? Fala com quem está do seu lado assim, ó, você é tão bem-vindo que eu vou pagar o seu almoço hoje. Aleluia! Bom, nós estamos pregando uma série de mensagens que tem como título uma pergunta. E essa pergunta é: quem é o seu Deus? Será que nós somos capazes de responder a essa pergunta? Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Interessante, porque Deuteronômio 6:4, na repetição da lei, o Senhor diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Fala comigo, Ele é único. Só que aí, no capítulo 5, verso 6, ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ora, se Ele é único, como é que vai ter outro? Né? Eu brinco e falo, é igual falar com Adão para não cometer adultério. Não é verdade? Não tinha outra mulher, como é que ele ia adulterar? Então Deus diz, eu sou o único. Não terás outro, viu? Como é isso? É único ou pode ter outro? Tem outro, não tem outro? Não é verdade? Mas a resposta vem no texto. Depois nós já estudamos, eu estou só relembrando algumas coisas aqui. Porque a Bíblia diz que nós fazemos deuses para nós mesmos. E nós tanto podemos fazer uma imagem física aqui de Deus, né? Como nós podemos formar dentro de nós uma imagem de Deus que é diferente de quem Ele é. E aqui é onde mora o perigo, é que tem tantas e tantas pessoas que estão pensando de Deus diferente de quem Ele é. E as pessoas estão pensando que Deus é uma pessoa que está lá em cima com o controle remoto na mão, controlando tudo. Tudo Ele controla, tudo é Ele que faz. E é muito triste isso, porque a Bíblia fala bem diferente. Então nós já temos estudado isso, mas eu quero falar de novo desse exemplo aqui. Não é incomum a gente ir em algum velório, e lá naquele velório tem uma mãe chorando pelo seu filho que morreu. E a mãe está assim, ai, por que Deus levou meu filho? Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Eu não aguento essa dor. Deus, por que o Senhor levou meu filho tão novo? A gente vai conhecer a história e a gente vê que aquele jovem reagiu a um assalto, o assaltante puxou o gatilho, aquele jovem morreu. E a mãe está falando, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por que Deus levou o meu filho? E eu te pergunto mais uma vez, onde estava Deus? Deus estava na bala do revólver? Deus estava no revólver? Deus estava na mão do assaltante? Onde estava Deus? Por que aquela mulher está atribuindo a Deus a morte do seu filho que foi morto por um tiro de um assaltante? E a resposta é bem óbvia, Deus não tem nada a ver com isso. Não foi Deus quem matou aquele menino. Não foi Deus quem levou aquele menino. O erro está em as pessoas pensarem que Deus está controlando todas as coisas. Irmãos, não era Deus que estava pilotando o avião que bateu nas Torres Gêmeas. Era um piloto. Então, Deus realmente está controlando tudo? Obviamente que não. Obviamente que não. Mas tem muita gente que pensa assim, mas pastor, para tudo acontecer, não tem que ter a permissão de Deus? Não tem que ter a permissão de Deus para tudo acontecer? Muita gente afirma isso. Então eu vou te perguntar, para tudo acontecer, precisa haver a permissão de Deus? Segunda pergunta, se sim, se precisa ter a permissão de Deus, como que isso acontece? Como que é essa permissão? Deus, cada coisa que tem que acontecer, eles entregam um ofício, Deus assina, aí desce com o ofício e faz porque Deus permitiu. Como que é isso? Então vamos ver isso aqui um pouquinho. Olha o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 11, vamos ler. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente,
e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Então veja bem, quando Deus criou todas as coisas, Ele disse isso aqui: então vão haver árvores, essas árvores vão dar frutos, esses frutos vão ter semente. Quando esse fruto cair na terra, essa semente vai gerar uma nova árvore que vai dar frutos que tenham sementes, que vão cair na terra e vai nascer uma nova árvore. Então, hoje, Deus não precisa ficar assinando um ofício. Tá, eu autorizo nascer um pé de manga ali. Está autorizado, carimba aqui, assina, reconhece firme, pronto, pode nascer um pé de manga. Não foi isso. Quando Ele criou, Ele já criou aquele fruto com potencial para gerar uma nova árvore. E se aquela semente cair numa terra boa, ela vai frutificar. Deus permitiu? Permitiu. Quando? Lá na criação. Então Deus não tem que ficar assinando ofício para cada árvore que vai nascer. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então Ele já criou as coisas dessa maneira. Agora eu sei que quando eu falo isso, olha, Deus não tem que permitir cada planta que vai nascer, Ele já fez isso na criação. Eu sei que alguém está pensando assim, mas pastor, não é verdade que não cai uma folha sequer de uma árvore se Deus não permitir? É ou não é verdade? Quem já ouviu isso? Faz assim, não minta, né? É verdade. Isso está escrito, pastor, que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir? Sim, isso está escrito. No versículo 59 da sexta turata do Alcorão, um livro sagrado dos muçulmanos. Mas não está na Bíblia. Nossa, eu estou vendo as caras assim. Eu escutei alguém pensando, estou chocada. Sim, realmente não está. Deus não tem que ficar assinando ofício para uma folha cair, não, irmão. Agora, como nós já estudamos aqui durante essa série, isso não significa que Deus não tenha poder e autoridade para intervir nas coisas. Tudo é dele por direito de criação e por direito de redenção. Ele tem o nosso direito de posse e de resgate. E sim, Ele pode intervir nas situações, e Ele intervém. Mas sempre que Ele intervém, é para fazer algo bom. Obrigado por 3 améns que concordam que Deus fez algo bom. Mesmo quando as coisas não parecem boas, elas são boas. Deus não pode dar o que Ele não tem. Deus só dá o que tem. E a Bíblia diz que Ele é bom em todo tempo. Sua misericórdia dura para sempre. Agora, existem coisas que quando nós não entendemos o todo, nós podemos pensar que não é bom, mas é bom. Vou te dar um exemplo. Depois que o homem caiu, o homem cometeu o pecado, né? Lá Adão e Eva. Em Gênesis capítulo 3, verso 22, olha o que aconteceu. Diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Isso aqui parece algo ruim. Poxa, Deus privou o homem da árvore da vida, então o homem não pode viver eternamente porque Deus privou o homem da árvore da vida. Parece algo ruim. Agora o homem vai morrer porque foi privado da árvore da vida. Deus cruel, por que Ele fez isso? Quando você não entende o todo, pode parecer assim. Mas você que conhece um pouquinho de Bíblia, eu lhe pergunto: o que aconteceria com o homem se ele comesse a árvore da vida em seu estado pecaminoso? O homem, ele iria eternizar o estado pecaminoso. E o homem iria viver eternamente em pecado, o que o levaria à condenação de viver eternamente separado de Deus. Então, quando Deus tira o homem da árvore da vida, todos nós já sabemos isso, Ele não tirou a eternidade do homem, Ele tirou a eternidade do pecado, porque nós continuamos sendo eternos até hoje. Você está entendendo? Nós continuamos sendo eternos. Mas o pecado não eternizou na natureza humana, e por isso nós vamos poder viver na eternidade com Deus. Então, mesmo quando uma coisa pode não parecer boa, ela é boa. Deus não faz nada que não seja bom. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Agora, nós temos que entender, o homem, ele ia morrer porque fez uma escolha. Eu quero te fazer uma pergunta. Por que Deus deixou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no jardim? Porque Deus está nos ensinando desde a criação que Ele sempre nos deu uma escolha. Sempre. E nós sempre teremos o poder de escolher e o dever de lidar com as consequências. Eu gosto desses amém.
Deuteronômio 30:19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha o conselho de Deus: escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. O Senhor está dizendo: eu sempre coloco a escolha na sua frente. Está na sua frente, na sua gestão, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele está falando: escolhe a vida, escolhe. Você pode, você que está aqui hoje, você pode escolher a vida, você pode escolher a bênção. Escolha! Porque nós temos o direito da escolha, mas também temos o dever de lidar com as consequências. Então muita gente fica achando que Deus, sabe, está controlando. Não, eu estou passando isso porque Deus me fez passar. Irmão, não fala que Deus fez o que Deus não fez. Não acuse Deus de ter feito coisas que você não tem certeza que foi Ele que fez. Você está entendendo? Quando nós estamos falando sobre esse assunto, soberania de Deus, um dos livros mais falados e mal interpretados é o livro de Jó. O livro de Jó, ele é realmente um livro muito mal interpretado, muito mal falado. Nessas últimas 2 semanas, eu passei o livro de Jó todo pelo menos 3 ou 4 vezes. E ligando para o meu pastor, conversando sobre coisas. Ele é muito profundo no livro de Jó. Ligando para algumas pessoas que conhecem. Meu irmão é casado com uma judia de nascimento, e a mãe dela é judia, professora de hebraico. Então eu até pedi ela para me mandar informações, né, sobre alguns versículos, especificamente mais sobre um versículo, o que aquele texto dizia no hebraico. Mas é difícil entender como que as pessoas, elas interpretam coisas tão erradas e atribuem a Deus coisas que Deus não fez. Agora, antes de falar do livro de Jó, eu quero colocar algumas coisas aqui. A Bíblia é a palavra de Deus? Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas você sabia que nem tudo que está na Bíblia foi Deus quem disse? Então, eu quero dizer que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim, mas na Bíblia a Bíblia também contém palavras do diabo. Que é isso, pastor? Claro que sim, gente. Quem que falou com Jesus? Lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Quem que disse? O diabo, foi Satanás que disse. Está escrito na Bíblia, mas são palavras de Satanás. Entendeu? E a Bíblia está mostrando que é palavra de Satanás. Então eu não posso pegar aquele texto e falar: lança-te daqui abaixo, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Meu irmão, se eu seguir aquilo e aplicar na minha vida, eu vou estar, apesar de lendo na Bíblia, aplicando na minha vida uma palavra que é do diabo. Esse que é o perigo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, o livro de Jó é cheio de coisas assim, que as pessoas interpretam muito errado. Está na Bíblia, mas não é palavra de Deus. Então, por exemplo, depois que Satanás teve aquela conversa com Deus e as coisas ruins começaram a acontecer com Jó, você lembra que chegava um mensageiro para trazer notícia ruim, esse ainda estava falando, já chegava outro para trazer notícia ruim, você lembra? E aí chegou um mensageiro para falar com Jó, no versículo 16 do capítulo 1. E olha o que ele disse: falava ainda este, quando veio o outro e disse, vamos ler? Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Repita comigo: fogo de Deus caiu do céu. Forte, né? Fogo de Deus destruindo tudo que Jó tinha. Pois é. Aqui está dizendo que foi fogo de Deus. Mas quem está dizendo que o fogo era de Deus não é Deus. Não é Deus que está dizendo que o fogo era de Deus. E o fogo que estava caindo do céu não era de Deus. Mas pastor, o texto está dizendo que era de Deus. Pois é, mas quem que está dizendo no texto que o fogo era de Deus? Então nós temos que entender isso aqui. Primeira coisa, Jó não era um israelita. Os 3 amigos de Jó, que aconselham Jó, também não eram israelitas. Quando isso aqui aconteceu, então ainda não existia a lei de Moisés. Não existia. Jó vivia out dessa situação toda aí. Jó não tinha conhecimento disso. Então nós temos alguém que não era um israelita, não era um judeu, e nós temos 3 amigos, cada um de um lugar diferente lá, né, com nomes diferentes que o livro de Jó cita, dando conselhos para Jó sobre Deus, mas eles conheciam Deus de onde?
E aqui nós temos um mensageiro que também não era um israelita, que não conhecia a lei do Senhor, nem nada disso. Ao que tudo indica, a maioria dos teólogos concordam que o livro de Jó, ele foi escrito antes de ter sido escrito o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então, aqui nós temos um mensageiro, que a gente não sabe quem é, que não é um israelita, que não conhece a lei de Deus, que chega e fala, fogo de Deus caiu do céu. Aí nós vamos acreditar que o fogo era de Deus? Todo o contexto mostra que o fogo não era de Deus. Não era de Deus. Agora, uma coisa que também gera muita confusão, e é esse versículo aqui que eu pedi à minha cunhada para me enviar, e conversei muito com o meu pastor sobre esse versículo aqui, porque ele é muito profundo no livro de Jó, é o versículo 12. Quando Satanás foi conversar com o Senhor, olha o que está escrito aqui, ó. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem, fala comigo, está em seu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Nós já vimos aqui, durante essa série, não é, como que Adão entregou a autoridade da terra para Satanás por causa do pecado. A autoridade da terra foi colocada na mão de Adão, mas quando Adão se sujeitou a Satanás, a autoridade agora estava nas mãos de Satanás. Tá certo? Muito bem. Jó viveu após Adão ou antes de Adão? Após Adão, é óbvio. Então, Jó, assim como todos os outros homens, já estavam debaixo da influência do poder de Satanás. Jó e todos os outros homens. Deus podia intervir? Podia. Mas o que a Bíblia deixa claro é que essa autoridade estava com Satanás. Então, quando Deus fala com Satanás, né, tudo que ele tem está em seu poder, Deus não estava assinando um documento e dando autoridade para o diabo ter poder sobre as coisas de Jó. O diabo já tinha. Deus só estava falando, tudo que ele tem está em seu poder. Você está entendendo? É como eu tenho aqui na frente o Delano e a Leda. Aí eu chego para o Delano e falo, Delano, a Leda, sua esposa. Você é marido da Leda. E aí, eu fiz eles casados? Não, eles já são casados. Eu só estou falando o que já é. Então, não é Deus entregando Jó nas mãos de Satanás. O versículo não diz isso. Não é dizendo, olha, Satanás, eu estou te dando autoridade sobre tudo que Jó tem. Não é isso que foi dito aqui. Só foi uma informação. Quem está comigo aqui? Agora, o que acontece é que as coisas ruins começam a acontecer com Jó. E Jó, então, ele não atribui falta a Deus. Ele, naquele primeiro pecado, Jó parece que estava até meio anestesiado, que ele nem reclama. Naquele primeiro pecado, não. Naquele primeiro momento, Jó parece que nem reclama, mas parece que a ficha vai caindo. E aí Jó começa a reclamar. E a vida é assim, irmão. Quanto mais você reclama, mais você vai reclamar. Né? Eu sempre falo que reclamação, murmuração é a linguagem do inferno. Adoração é a linguagem do céu. Então para de reclamar e adora, aleluia. Aí Jó começa a reclamar, e a reclamação dele começa a ficar maior e maior. Mas depois dele reclamar muito e até amaldiçoar o dia do seu nascimento, vem um dos amigos de Jó dar conselho para ele. Era Elifas. Agora, o que é triste para mim? É que eu já vi muita gente falando positivamente dos conselhos dos amigos de Jó. E é cheio de pregação sobre gente falando positivamente dos conselhos dos amigos de Jó. Agora, o que é mais triste é que é cheio de cristão com esse tipo de pensamento igual dos amigos de Jó aqui. Olha o que o amigo de Jó, Elifas, fala para Jó quando Jó está reclamando da situação que aconteceu. Jó capítulo 4, versículos 6 a 9, olha aqui. Porventura, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Eles estão dando uma aula de Deus para Jó. Tá certo? E eles estão falando, ô Jó, a sua confiança não estava na sua
retidão? Você não é um cara reto, íntegro, não é? O seu temor de Deus não é aquilo em que você confia? Então, Jó, aí ele faz essa pergunta para Jó: acaso já pereceu algum inocente? O que ele está falando com Jó é assim: Jó, você está passando por esse problema porque você tem culpa no cartório, rapaz. Você confiava na sua retidão aí e você está passando por isso. Por acaso algum inocente já pereceu? Meu irmão, alguém deveria apresentar Abel para esse cara. Abel era um inocente, um homem que ofereceu uma oferta que Deus aceitou, e Deus aceitou a Abel e a sua oferta, e Caim veio e matou Abel. Então, quando ele pergunta para Jó: por acaso já pereceu algum inocente? É claro que sim. O inocente perece toda hora. Ele pergunta para o Jó aqui ainda assim, ó: e onde foram os retos destruídos? Onde? Ora, em toda parte. Em toda parte os retos são destruídos. Isso está em toda a história da Bíblia. Então, essa mentalidade aqui, ó, olha que ele diz: segundo tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo cego. O que ele está falando? Esses que ficam praticando o pecado e semeando o mal, eles vão colher o mal. Ou seja, você está colhendo o que você plantou. Sabe o que é o triste? É que essa mentalidade está na mente de um monte de crente. E quando eles ficam passando o problema, olha aqui o problema, é que eles começam a passar o problema, e eles começam a olhar para trás e falar: é verdade, eu estou passando isso porque eu cometi aquele pecado, porque eu cometi aquela falha, eu estou passando isso. Aí eles vão aceitando aquela derrota. E eu te pergunto: onde está a justificação de Jesus? Onde está o perdão dos nossos pecados? Quando as pessoas começam a ter esse tipo de mentalidade, eles começam a aceitar a destruição da própria família, eles começam a aceitar os filhos vivendo longe de Deus, eles começam a aceitar o seu casamento acabando. É porque eu pisei na bola mesmo, não tem jeito. Talvez você ainda está em dúvida se o que esse homem falou é certo ou errado. Então vamos ver o que Deus falou sobre o que esse homem falou. Olha o que Deus falou, Jó 42:7, vamos lá. Tendo o Senhor, agora é quem que falou? O Senhor. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifas. Quem que disse a Elifas? Elifas é o cara que deu esses conselhos aqui que eu estou falando, viu? Olha o que o Senhor disse a Elifas, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então Deus está falando para nós aqui: esse conselho desse homem aí não presta não. Isso não tem nada a ver com Deus. Deus é bom, e Ele é bom de vez em quando. Ah, não é não? Que bom que você está prestando atenção. Ele é bom quando? Em todo tempo. Deus é bom em todo tempo, irmão. Deus é bom em todo tempo. Ele separou o homem da árvore da vida porque Ele é bom. Porque Ele não queria perpetuar o pecado. Agora, talvez você pense assim: mas pastor, espera lá, pastor, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E ali em Sodoma e Gomorra, o fogo era de Deus mesmo. Você está certo, o fogo era de Deus, e foi Ele que destruiu Sodoma e Gomorra. Mas pastor, espera lá, o senhor está querendo falar que Deus é bom, mas Deus enviou o dilúvio. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Destruiu sim. Destruiu os cananeus, destruiu sim. Mas a Bíblia fala algumas coisas muito interessantes antes de falar que Deus destruiu. A primeira coisa é que Deus lhes deu tempo para arrependimento. Essa é a primeira coisa. Agora, a segunda coisa é, ele fala o porquê destruiu. É porque o povo contaminou a si mesmo, contaminou os animais e a terra. O povo contaminou a si mesmo, aos animais e a terra. Por que os animais? Porque os homens eram tão depravados que eles tinham sexo com animais. E pegavam os animais com quem eles tinham sexo e sacrificavam aos seus deuses e derramavam aquele sangue sobre a terra. Então, quando Deus
Depois de dar tempo para que essas nações se arrependessem, tempo, e enviando mensagem de arrependimento e dando tempo. Quando Deus, ao final, destrói aquele povo, que era um povo pequeno comparado à realidade do que vivemos, o que Deus estava destruindo? A contaminação do pecado, querido. Deus estava destruindo a contaminação do pecado que estava contaminando todo mundo ao redor. Então, o ato de Deus destruir aquele lugar era nada mais, nada menos que um ato de misericórdia. Por quê? Porque Deus é radical, pastor, Deus é tão radical contra o pecado, a ponto de um homem morrer? Não, querido, Deus é radical ao ponto de matar seu próprio filho na cruz. Então, Deus está deixando bem claro ali, o pecado é destrutivo, irmão. O pecado é destrutivo. Então Deus, de vez em quando, limpou regiões e limpou a terra, para que esse pecado não se alastrasse. Esse é um dos motivos. Agora, presta bem atenção nisso aqui. Deus podia ter feito tudo isso, não colocado na Bíblia, e a gente nunca ia ficar sabendo. É ou não é verdade? Deus podia ter colocado só as coisas bem boazinhas na Bíblia. Podia ou não podia? A gente nunca ia ficar sabendo, gente. Negócio de Jó, escrito antes do Pentateuco. É antes de Abraão, antes de tudo isso aí que Jó viveu. Pensa bem, a gente nunca ia saber da destruição de Sodoma e Gomorra se Deus não tivesse nos contado na palavra. Então aqui vai uma pergunta: por que essas coisas estão na Bíblia? Por que que isso está lá? E aí eu quero falar com você agora. Vamos lá. Lucas tem um registro muito interessante de Jesus em Cafarnaum, onde ele vai a uma sinagoga, e lá naquela sinagoga, ele abre o livro de Isaías, e ele lê Isaías capítulo 61. Agora, algumas coisas interessantes acontecem ali. Uma coisa interessante é que Jesus lê o texto de Isaías 61, mas Jesus faz uma coisa que era proibida qualquer rabino fazer. É que Jesus lê uma frase e ele corta a frase no meio, ele para de ler antes da frase terminar. E aquilo era uma prática proibida e muito estranha. Se você estava lendo um texto na sinagoga, então você era um rabino, você tinha que terminar o texto até o ponto. Mas olha o que Jesus fez aqui lendo Isaías 61, que era uma profecia sobre ele mesmo, sobre Jesus. Olha lá, Lucas 4, 18 e 19, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Lê o 19 comigo. E a apregoar o ano aceitável do Senhor. Lê de novo. E a apregoar o ano aceitável do Senhor. Agora, qual que é o problema? É que tem um ponto aí, tá vendo? Mas esse ponto não existe no livro de Isaías. Vamos ler lá o Isaías 61, verso 2. Olha lá, vamos ler? A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, o texto de Isaías fala: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus está na sinagoga lendo esse texto e ele fala: e apregoar o ano aceitável do Senhor. E quando ele fala apregoar o ano aceitável do Senhor, versículo 20 diz assim: tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Por que eles tinham os olhos fitos nele? Por dois motivos. Um, que eu acredito que é um dos principais, é que ele partiu o texto no meio. Ele não concluiu o texto. Era errado, era um absurdo. Ele tinha que concluir até o ponto, e ele não concluiu. O outro é que ele assentou na cadeira. Eu não vou falar disso hoje, que esse é outro assunto. Mas, quando Jesus faz isso, por que Jesus não concluiu a leitura do texto? Por que ele não falou: e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus? Por quê? Porque a profecia de Isaías se cumpre em dois momentos diferentes. E nesse primeiro momento, Jesus veio aqui para estabelecer o ano aceitável do Senhor.
No ano aceitável do Senhor é maravilhoso, irmão. Deus está nos aceitando do jeito que nós viemos. A gente chega na igreja cheio de problemas, cheio de pecado, viciado em pornografia, prostituição, não sei o quê, com casamento desmantelado, com a vida toda errada, e Deus nos aceita. E Ele nos perdoa, Ele nos cura, Ele nos sara, Ele nos limpa, a gente peca de novo, Ele nos perdoa de novo. É o ano aceitável do Senhor, é uma coisa maravilhosa. Nós estamos agora nesse período do ano aceitável do Senhor. Esse tempo dura quanto tempo? Da vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Nós estamos no ano aceitável do Senhor. É um tempo de graça, é um tempo de misericórdia. É o ano aceitável, é o ano em que o Senhor nos aceita. Ele nos recebe. Se a gente quer ir a Deus, Ele está nos recebendo. A porta está aberta, pode vir. Você está entendendo? É um tempo maravilhoso. E Jesus está anunciando ali então, é isso que eu vim fazer agora. O pastor Luciano Subirá, que vocês já conhecem, que ele já esteve com a gente aqui, de vez em quando vem, ele fala uma coisa muito engraçada. Ele fala assim, gente, parece que tem crente que pensa assim, ó, o Deus do Antigo Testamento era um Deus malvado, cruel, aí quando Jesus veio, Deus se converteu e ficou bonzinho. Mas não tem nada disso. Malaquias 4:6 diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Tiago disse que Ele é o mesmo, Ele não pode mudar, nele não pode haver mudança, não pode haver variação, nem sombra disso. Deus é o mesmo. Então por que antes tinha tanta destruição e agora não está tendo? O que mudou? Deus? Não, sabe o que mudou? A estação, o tempo. Nesse tempo e nessa estação, não é tempo e estação de juízo. Jesus deixou bem claro, eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvá-las. Porém, por que Sodoma, Gomorra, dilúvio, destruição de terras está na Bíblia para nós? Sabe por quê? Porque o dia da vingança do nosso Deus virá. Então, por que essas coisas estão escritas na Bíblia? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 10. Vamos ler Bíblia, gente, muita Bíblia, amém? 1 Coríntios 10, do versículo 1 a 11. Ler muita Bíblia é bom, que eu falo menos e a Bíblia fala mais, aleluia. Por que esses exemplos estão na Bíblia? Vamos ler, olha lá. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. Está falando do povo que saiu do Egito, né? Todos eles comeram de um só manjar espiritual, que era o maná, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Fala, uau! O povo de Israel bebia a água de uma pedra, e a pedra era Cristo, oh glória. Verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Lê em voz alta o 6 comigo, vai. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Lê o 11 comigo, vai. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Por que Sodoma e Gomorra está na Bíblia? Porque Deus te ama. Porque Ele ama a mim e a você. Ele está falando, olha, o pecado não pode ser eternizado. Você está agora no ano aceitável do Senhor. No tempo de arrependimento é agora, querido. O tempo de consertar a nossa vida é agora. O tempo de colocar a nossa vida para Deus é agora. O tempo de fazer alguma coisa para Deus é agora.
A punição não está acontecendo agora. Deus está falando, eu estou dando tempo, e esse tempo é grande, para que a gente se arrependa. Não ame as coisas do mundo, mas ame o Senhor. Tenha os olhos no alto, nas coisas que são do alto. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque tudo do mundo passa, tudo. Por que está na Bíblia Sodoma, Gomorra, destruição? Porque Deus nos ama, Ele deixou aquilo de exemplo para nós, para dizer, você está no ano aceitável do Senhor, mas o dia da vingança do nosso Deus vai chegar. Isso é a versão de Pedro, de Paulo. Vamos ler a versão de Pedro. 2 Pedro capítulo 2, versículos 4 ao versículo 10. Vamos ler? Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Vamos ler daqui para frente junto comigo? É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Opa, presta atenção nesse texto. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos, e fala comigo assim, olha bem a minha expressão corporal aqui, ó. E reservar. Para quando? Para o dia do juízo. Reservar sob, debaixo de castigo, para o dia do juízo. Fala comigo, o dia do juízo vai chegar. Então, os injustos, irmãos, não estão sendo castigados por Deus, não. Agora não. Às vezes estão sendo castigados por si mesmo, pelo diabo, por qualquer coisa. Mas, a respeito de Deus, nós estamos no ano aceitável do Senhor. Então, vamos ler o 9 e o 10, vamos lá? É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Mais uma vez, a versão de Pedro do mesmo assunto. Por que essas coisas estão na Bíblia? A destruição desses povos estão na Bíblia. É por amor a nós, por amor a você, por amor a 8 bilhões de pessoas que estão neste mundo, que estão confundindo longanimidade com impunidade. Porque Deus é longânimo, nunca haverá punição. Não, querido, haverá punição. O pecado não será eternizado, não será. O pecado será destruído. O corpo que carrega o pecado será destruído junto com o pecado, como sempre foi. Mas aquele que tem a sua vida lavada pelo sangue de Jesus, tem seus pecados purificados, você viverá eternamente na presença de Deus. O Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. Não atribua falta a Deus. Deus é bom. Tem um salmo que eu não vou ler ele com você, mas é o Salmo 136. Todos os versículos do Salmo 136 repete essa frase: porque a sua misericórdia dura para sempre. Foi Ele quem criou o céu, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí quando fala da destruição, foi Ele que afogou o faraó e seu exército no mar, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em todos os versículos, repita, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu queria convidar você a repetir isso comigo. Tudo que Deus faz, Ele faz, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero te convidar a ficar de pé no lugar onde você está agora. O Senhor tem nos dado, querido, um tempo maravilhoso.
O dia da oportunidade se chama hoje. Repita isso comigo: o dia de Deus se chama hoje. Se você tem vivido a sua vida só para você mesmo, eu te falo, pare. Se você tem vivido só para construir coisas nesse mundo, eu estou te pedindo, pelo amor de Deus, pare. Tudo aqui vai passar, tudo aqui vai passar. Nós estamos nesse ano aceitável do Senhor, querido. Nós temos uma oportunidade. O pai do meu pastor sempre repetia essa frase: só uma vida temos, e ela logo passará. Só o que fizermos em Cristo permanecerá. Nós estamos nesse ano aceitável do Senhor. O Senhor nos deu esse tempo maravilhoso de graça, esse tempo maravilhoso onde podemos nos aproximar dEle, onde podemos aprender dEle, onde podemos conhecê-lo, onde podemos ter amizade com Ele, onde podemos cooperar com aquilo que Ele está fazendo nessa terra. Irmãos, a igreja de Jesus está crescendo ao redor do mundo. E muita gente às vezes me pergunta: pastor, o senhor está feliz porque a casa do Pai está crescendo muito? Eu falo: querido, eu tenho um misto de sentimento. Porque a Grande Fortaleza tem 3.700.000 pessoas. Porque no mundo há mais do que 5 bilhões de pessoas que não conhecem o nome do Senhor. Será mesmo que nós estamos gastando a única vida que temos diante desse Deus misericordioso, da maneira que Ele espera? Eu quero te dizer, o dia do juízo não é hoje. Alguém diga graças a Deus. Mas o ano aceitável do Senhor é. Irmãos, quando Jonas, na última mensagem falamos sobre Jonas, quando Jonas pregou, Nínive se arrependeu com pano de saco, cinza, jogou pó sobre a cabeça, todo mundo jejuou e orou, e Deus manifestou misericórdia. Deus nos dá a sua palavra manifestando misericórdia, esperando que cada um de nós tenha arrependimento para oferecê-lo e falar: Senhor, eu vou oferecer minha vida ao Senhor. O Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. Irmãos, o Senhor não muda. Ele é bom em todo tempo. Ele é cheio de misericórdia. Ele é fiel em todo tempo. A bondade do Senhor paira sobre nós hoje. O dia da oportunidade está sobre nós hoje. Nós te agradecemos, Senhor, pela sua bondade. Nós te agradecemos pela sua bondade. Nós te agradecemos pela sua bondade. És fiel em todo tempo.
presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus e és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, e eu cantarei da bondade de Deus. És fiel e és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Vamos declarar tua bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo tu és com todo o fôlego que tenho, e eu cantarei da bondade de Deus. És fiel e és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, Senhor. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Eu sinto como que o Senhor está aqui para receber a nossa oferta, a oferta de nós mesmos. Algumas pessoas tiraram sua vida do altar. Algumas pessoas aceitou a modernidade como novo padrão de cristianismo. Irmãos, o novo padrão de cristianismo está na palavra. É aquele cristianismo lá que nós temos que viver. Santidade, pureza, dedicação, sabe? Devoção, amor a Deus sobre todas as coisas. Algumas pessoas aceitaram um tipo diferente de cristianismo. Eu quero te dizer, eu sinto claramente hoje que há um altar para nós colocarmos nossa vida. E hoje eu quero convidar você que quer dedicar a sua vida sobre o altar de Deus de novo. Pastor, eu já fiz isso, faz de novo. Faz de novo. Dedicar a sua vida no altar de Deus. Falar: Deus, só uma vida eu tenho e ela logo passará. Eu quero viver essa vida para a tua glória, Senhor.
Ajuda-me a consagrar a minha vida para Ti, a fazer tudo porque Te agrada e não fazer o que não Te agrada. Seja o Teu padrão, a minha referência, seja a Tua vontade, o meu desejo, a minha vontade. Eu quero viver segundo a Tua vontade. Eu realmente sinto claramente que tem um altar para nós nos oferecermos aqui. Eu quero convidar você a fazer isso agora, em forma de oração, de falar com Deus. Senhor, eu quero hoje oferecer a minha vida ao Senhor, eu quero dedicar. Você pode fazer isso onde você está, você pode, como a minha esposa está fazendo aqui, se ajoelhar. Se você quiser vir para frente, você pode vir. Se quiser ir para os corredores, você pode ir. Se quiser se ajoelhar onde você está, você pode, onde você estiver. Mas eu sinto que existe um altar de Deus aqui para nós dedicarmos as nossas vidas. Falar: Senhor, a minha vida pertence a Ti, obrigado pela Sua bondade. Obrigado pela Sua misericórdia. Obrigado por eu ainda estar no ano aceitável do Senhor. Obrigado porque o dia da vingança não chegou para mim ainda. Obrigado pelo ano aceitável do Senhor. Obrigado. Vamos dedicar nossas vidas ao Senhor. Oh Deus, és fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão. Entregarei. Minha vida pertence a Ti, Senhor. Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixa. Vamos cantar isso para Ele de todo o coração. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo. Sim, tudo. Tudo entregarei a Ti hoje. Porque Tu és digno.
Sim, tudo. Nós dedicamos nossas vidas a Ti. Deus de amor. Se por Ti, Jesus, bendito, Tudo deixarei. Sim, tudo. Tudo entregarei. tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus. Jesus, bendito, tudo deixa. Vamos cantar. És fiel em todo tempo. Oh, és fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei. Vamos erguer os nossos braços ao Senhor e vamos cantar. Tu és fiel em todo tempo. E és fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Bondade me Seguirá, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito és Tu, Senhor, Criador dos céus e da terra. Bendito és Tu, Senhor.